Todo mundo sabe que existem diversos lugares no mundo que são conhecidos pela fama de serem estranhos e misteriosos. Como por exemplo o Triângulo das Bermudas, a Área 51, as Pedras de Stonehenge, Antártida, pirâmides do Egito e muitos outros lugares misteriosos. Mas você sabia que existem lugares misteriosos e enigmáticos aqui no Brasil? Alguns desses lugares brasileiros supostamente abrigam portais para outras dimensões. E histórias sem explicações que aconteceram em alguns lugares aqui do Brasil. Então já se prepare aí porque no vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês os lugares mais misteriosos do Brasil. Se você gosta de mistério e estava esperando um vídeo sobre mistérios no Brasil, já vai deixando o seu like aí embaixo. Yeah! Aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito. E agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Brasileiro Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Italiano Molo. E se tem uma coisa que intriga e mexe com a cabeça dos seres humanos, são os mistérios e os fenômenos inexplicáveis. Todo mundo quer saber a real explicação por trás das coisas. E no nosso universo muitas coisas acontecem sem deixar nenhum rastro de explicação. Não só no universo, mas aqui no nosso mundo, mais especificamente no Brasil, muita coisa de estranho já aconteceu. E muitos segredos permanecem guardados até hoje. E agora vamos conhecer os lugares misteriosos do nosso país. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, galera, é uma pequena cidade no interior de Minas Gerais que possui muitos mistérios, lendas e também misticismos. Muitos acreditam que ela é um dos 7 pontos energéticos da Terra, o que possui vibrações magnéticas e campos de energia que facilitariam a conexão espiritual e com o cosmo. Você já foi pra lá, né? Já, mano. O que você presenciou de diferente assim? Eu vi a Via Láctea a olho nu. O desenho da Via Láctea assim? Um peido de estrelas assim, ó. Peido, mancha. É, então. Existe também uma teoria mais viajada que diz que ali em São Tomé existe uma passagem para Machu Picchu, What the fuck? lá do outro lado do continente. Sem falar, é claro, dos inúmeros avistamentos de OVNIs, seres sobrenaturais e fenômenos estranhos que acontecem por lá. A galera acredita que lá tem fada, né, duende. Tem umas bruxas andando na rua. Inclusive é de lá de São Tomé que vem o Garra Duende, aquele duende que fica aprisionado na garrafa, que muitas pessoas acreditam que o duende tem poder de fazer coisas acontecerem. Inclusive, se quiserem vídeo sobre isso, já vai deixando o like aqui embaixo. Garra Duende, comenta também. E esse lance de São Tomé ser famoso com essas histórias não é de agora, vem lá do século XVIII, galera. Segundo as histórias, um escravo chamado João Antão teria fugido da fazenda onde trabalhava e se abrigou em uma gruta que ficava bem ali no centro da cidade. Segundo a história, nessa gruta, o homem teria recebido a visita de um outro homem vestido de branco. E esse homem vestido de branco acabou entregando para ele uma carta de alforria e pediu para que o escravo levasse aquela carta ao seu patrão. Então, com o documento em mãos, o escravo voltou à fazenda e entregou aquele documento ao dono da fazenda. O dono da fazenda, sem entender nada, resolveu procurar aquele homem vestido de branco que teria entregado aquela carta de alforria. Mas quando ele chegou lá naquela gruta, não havia nenhuma gruta, galera. Apenas uma imagem de São Tomé. Então, como ele não encontrou nada, apenas essa imagem, ele resolveu levar essa imagem para casa. E naquele lugar onde ele encontrou a foto de São Tomé, que deveria ter a gruta dita pelo escravo, ele ordenou que construísse uma capela no local. E futuramente, essa capela ficou conhecida como a Igreja Matriz de São Tomé das Letras. E a história disse que anos depois de ter levado aquela imagem de São Tomé para casa, não se sabe como, mas a imagem reapareceu na capela construída. E depois disso então, galera, os relatos estranhos e sem explicações não pararam de acontecer lá em São Tomé das Letras. Todos os anos surgem vários relatos e experiências de coisas estranhas que acontecem por lá com os turistas e também com os moradores. Além, é claro, dos supostos contatos com seres de outros universos. Aliens, duendes. E existe até uma história que diz que uma das cavernas da cidade ainda não foi explorada. E que lá possa existir uma passagem subterrânea que te levaria nada mais nada menos para Machu Picchu. Eu queria ir para Machu Picchu de trem, né? Fazer aquela viagem. Eu prefiro entrar numa caverna e sair lá no Machu Picchu, muito mais da hora. Essa caverna é conhecida como a Gruta do Carimbado e fica localizada na estrada de São Bento do Abade. Nem todo mundo acredita nessa história que tem um portal para Machu Picchu, mas muitos acreditam que ali na cidade existe
existem vários portais que podem te levar para outras dimensões. Mas na verdade é que nenhum desses mistérios foi realmente explicado. E segundo os moradores, quem duvida dessas lendas tem que ir para a cidade para ver com os próprios olhos. Porque não se sabe ao certo do que realmente acontece na cidade. Ah, e tem mais, galera. Um dos lugares mais misteriosos lá de São Tomé é um lugar chamado de a Ladeira do Amendoim. Isso porque nesse lugar os carros sobem a ladeira sozinhos, mesmo estando desligados. Estando de carro ou até mesmo a pé, é possível sentir uma energia te puxando, no caso para cima da ladeira, contrariando qualquer lei da física. E vários pesquisadores já foram até a ladeira para tentar descobrir o que acontece. Inclusive, galera, é um tema bastante interessante, pois já foram feitos vários testes com carros e tudo mais para tentar explicar o que pode acontecer. Se quiserem, podemos fazer um vídeo a respeito. E muitos dizem também que esse fenômeno é apenas um reflexo, uma pequena provinha, vamos dizer, uma amostra, da grande misticidade que acontece na cidade. E é por isso que muitos consideram São Tomé das Letras como um ponto de chakra, de liberação de energia aqui da Terra. Serra do Roncador. A Serra do Roncador é uma região de mais ou menos 800 quilômetros. Que se estende desde o município da Barra do Garças, no Mato Grosso, até a Serra do Cachimbo, no Pará. Mas também 800 quilômetros de muitos mistérios. Mistérios, galera, que vão desde alienígenas, portais para outras dimensões e até mesmo uma lenda de que Atlântida, a cidade perdida, possa ter existido por lá. O local, galera, é até conhecido internacionalmente, conhecido como um grande ponto de energia do nosso planeta. Assim como existem vários outros pontos de energia espalhados pelo mundo, um desses fortes pontos ficaria lá na Serra do Roncador. E esse nome de Serra do Roncador se originou por causa do som grave e forte que ecoa por esse lugar. E esse alto barulho ecoa principalmente durante a madrugada. E segundo alguns estudos, esses sons são formados pelo contato dos ventos com os gigantes paredões de pedras. E esse barulho, galera, é tão estranho e alto que acaba se parecendo com um ronco eterno de uma pessoa que está dormindo, porém roncando muito alto. Deve ser um gigante, né? E isso, galera, só aumenta ainda mais o mistério do lugar e as histórias das pessoas que passam por lá. Que consideram esse lugar como um dos pontos mais desconhecidos e misteriosos de toda a selva sul-americana. E essa região, galera, é habitada por várias aldeias indígenas, como por exemplo os indígenas Chavantes. E essa tribo guarda a entrada do Túnel Roncador, que segundo as lendas é um túnel que dá acesso a uma cidade subterrânea. Que doideira, hein? Lá também tem o Arco da Pedra, que é uma formação rochosa considerada por muitos como um dos pontos mais energizados da Terra. E para alguns grupos, eles também acreditam que ali é um portal para uma outra dimensão. E o caso mais famoso da Serra do Roncador foi o desaparecimento do arqueólogo e explorador inglês Percy Harrison, um coronel da artilharia britânica, que simplesmente desapareceu na Serra do Roncador. Percy estava em busca da civilização perdida de Atlântida, e por volta de 1919 a sua busca levou ele lá para a Serra do Roncador, pois ele acreditava que ali poderiam existir fortes evidências da cidade perdida de Atlântida. Para ele, ali existia uma civilização intraterrestre, ou seja, que vivia dentro da Terra. E segundo ele, tudo indicava que essa civilização poderia ser os descendentes dos Atlantes, que no caso seriam os descendentes dos antigos habitantes de Atlântida. Então ele queria encontrar esse povo e fazer contato com eles. Então em 1919 ele acabou caindo, chegando lá na Serra do Roncador, e em 1925 Percy desapareceu misteriosamente, ainda quando estava lá na serra. E segundo algumas buscas que foram feitas, Percy não deixou nenhum rastro e nenhuma pista. Alguns dizem que ele foi atacado e enterrado por um grupo de indígenas. Já outros acreditam que ele achou algum tipo de portal ou que acabou entrando em algum lugar e nunca mais voltou. E segundo o sobrinho neto de Percy, que foi em busca da missão de encontrar algum vestígio do seu tio-avô, Timothy, o sobrinho neto, afirma que o último vestígio que Percy, seu avô, deixou teria sido em um lugar chamado Gruta Seca. E Gruta Seca é uma das muitas cavernas que existem lá na Serra do Roncador. E o diferencial dessa caverna, ela está ligada a túneis ligados a várias outras câmeras, podendo assim virar um labirinto de túneis dentro da montanha. Mas mesmo assim, nada de Percy foi encontrado. Mas e aí, será que Percy conseguiu encontrar a cidade secreta? Ou ele simplesmente desapareceu? Além dessa, galera, existem várias outras histórias que envolvem a Serra do Roncador. E uma história mais misteriosa que acontece lá é sobre a Caverna dos Pezinhos, galera. Dizem que essa caverna é protegida pela aeronáutica e durante a visita é possível ver apenas a entrada dessa caverna. Já que mais pra frente é possível ver que a caverna está
totalmente bloqueada com rochas. Ninguém sabe ao certo quem colocou essas rochas ali. Mas segundo algumas teorias, isso aconteceu por algum tipo de abalo sísmico, algum terremoto ali na região, que acabou derrubando algumas rochas. E é por isso então que poucas pessoas sabem o que realmente tem ali dentro dessa caverna. Mas o que assusta muita gente mesmo é logo na entrada, pois tanto na parede quanto no teto existem várias marcas de pegadas. A princípio parece apenas pegadas normais, né, de humanos ou até mesmo de alguns animais. Mas muitas dessas pegadas são estranhas, com dedos a mais ou dedos a menos, algumas pegadas tendo 4, 3 ou até 6 dedos. E por causa disso surgiram várias lendas e teorias que falam sobre presenças extraterrestres naquela região durante vários anos. E por conta desses e vários outros mistérios, a Serra do Roncador acaba sendo um dos lugares mais misteriosos aqui do Brasil. Vamos lá? Bora agora ver os pezinhos, mano. Será que não foi alguém que fez mesmo? Tem que ir lá pra ver, né? Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea, galera, é um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui do Brasil e fica lá no Rio de Janeiro. Essa pedra fica entre São Conrado e a Barra da Tijuca e é o maior bloco à beira-mar do mundo. Nós pulou de lá. Pulei de asa delta, você pulou de... Parapente. Foi da hora, hein, mano? Coragem. A pedra, galera, é muito alta, proporcionando uma vista de 847 metros de altura. E por conta disso, diversos turistas vão para lá, ou para saltar ou para fazer trilha, e também aproveitar uma bela paisagem do rio. A parte superior da pedra se parece muito com um cesto de Gávea, que pra quem não sabe é aquele lugar que fica no alto das caravelas portuguesas. E como essa pedra foi a primeira coisa que os portugueses viram ao chegar no local, eles a denominaram de Pedra da Gávea. Essa, no caso, galera, é apenas a explicação para a origem do nome da pedra. O que muitos não sabem é que esse lugar é palco de diversas lendas e mistérios. Na montanha da Pedra da Gávea, em um lugar específico, parece ter um tipo de rosto antigo esculpido. E além desse rosto, galera, também existem algumas inscrições misteriosas, que segundo alguns historiadores, seria algo impossível de ter sido feito pela própria mãe natureza. Ou seja, alguém escreveu esses mistérios ali. Muitos acreditam que as figuras encontradas nas pedras são obras de civilizações muito antigas, podendo ter relações com os vikings, os fenícios, os antigos egípcios e para outros até mesmo de viajantes do espaço. No caso, alienígenas, né? E essas teorias dizem que muito antes dos portugueses chegarem aqui, povos antigos visitaram as terras brasileiras. O rosto mais popular e conhecido da Pedra da Gávea fica virado ao norte. Mas ainda tem uma outra face meio inacabada que está localizada voltada para o sudeste. Já as inscrições misteriosas que falamos, né, de alguma civilização antiga, está localizada acima do rosto principal, na parte lateral, quase no topo da Pedra da Gávea. Essas inscrições foram estudadas por muitos durante muitos anos. E naquela época ninguém conseguiu entender o que aquele código poderia significar. Até que em 1963, um professor e arqueólogo conseguiu chegar perto de uma tradução. Segundo esse professor, as inscrições estão escritas em fenício arcaico e foi lido da direita para a esquerda. E nesse código ele encontrou a seguinte tradução: Labetege Bar Ritza Naisifone Roots. Tá, o que isso significa? Segundo ele, isso significa Tairofenícia Badesir primogênito de Jatbal. E Jatbal é o nome que se refere a 2 irmãos gêmeos. Então ele é primogênito de 2 irmãos gêmeos. É o primeiro gêmeo que nasceu. E que no caso seriam os filhos mais velhos de Badesir. Então essa inscrição no caso se referia ao primogênito desses filhos. Já em uma outra tradução feita por um outro arqueólogo, a frase diz o seguinte: em 856 a.C., Badesir assumiu o lugar de seu pai no trono real de Tiro. E segundo os historiadores, existiu um cara chamado Badesir, que foi um rei fenício que existiu no ano 856 a.C. E muitos acreditam que a Pedra da Gávea é nada mais nada menos do que o túmulo desse rei fenício. E o rosto esculpido aí na pedra seria o seu, seria o rosto do próprio Badesir. Já outros dizem que a pedra não é a escultura do rei Badesir, e sim como se fosse uma espécie de esfinge, com a cara de um homem e o corpo de um animal. O animal estaria deitado e a cauda teria caído com o tempo. E outra coisa, galera, estranha que acontece ali na região da Pedra da Gávea são algumas luzes estranhas e desconhecidas que aparecem no céu. Algumas pessoas também afirmam ter visto seres estranhos circulando pelas pedras. Pode ser até mesmo os guardiões do túmulo ou até mesmo extraterrestres. Mas galera, nada disso foi confirmado e a Pedra da Gávea continua sendo um grande mistério aqui do Brasil.
Bom, galera, e esses foram alguns lugares misteriosos aqui do nosso Brasilzão. Vocês sabem que o Brasil é enorme, e é claro que existem muitos outros lugares misteriosos. Então, se vocês gostaram desse tema e querem mais vídeos como esse, mais vídeos de mistérios brasileiros, deixa o like aqui embaixo, demorou? Aproveita aqui e comenta aqui por mais mistérios brasileiros, por mais lendas brasileiras, por mais casos brasileiros. Se você é de algum lugar e conhece alguma lenda ou alguma história bem legal, comente aqui embaixo também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguns amigos. Com seus familiares, né? Manda aí no grupo da galera, saiu vídeo novo, Mistérios do Brasil, vocês não conheciam esses. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Se tiver mais um tempinho, entra nas redes sociais, segue a gente lá e também manda alguma sugestão de algum tema que você quer ver aqui. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo vídeo que vai sair aqui. Bom, galera, muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu!